Como há tantas pessoas apoiando o L, ao mesmo tempo que vivem o aumento do supermercado, né, o aumento da criminalidade, o aumento do desemprego? A resposta começa com uma imagem que Orwell nos deixou na Revolução dos Bichos. Os animais da fazenda não se revoltam contra quem carrega o balde de comida, mesmo que o portador do balde seja exatamente quem vai conduzi-los ao abate. A mão que alimenta fica invisível como ameaça, ainda que seja a mesma mão que empobrece, que solta o criminoso na rua, que vai te atacar e que fecha a fábrica e acaba com o seu emprego. Agora, o mecanismo por trás da imagem, ele é muito simples. A esquerda se apresenta como a protetora dos pobres. Logo, quanto mais pobres, mais votos, porque mais gente dependente do balde existirá. O incentivo está montado ao contrário. O sucesso eleitoral do projeto depende do fracasso econômico do povo. E o truque operacional é este: aumentar a pobreza pela porta dos fundos, com inflação, juro, imposto, insegurança, e entregar migalhas pela porta da frente, com foto, né? Marca, propaganda, inauguração. O supermercado que você citou é a porta dos fundos. A inflação de alimentos é o imposto invisível que o pobre paga todo dia. O programa social é a porta da frente. Harry Browne resumiu numa frase definitiva: o governo quebra suas pernas, te entrega as muletas e diz: viu? Sem a minha ajuda você não estaria andando. O eleitor agradece as muletas porque nunca viu quem quebrou as suas pernas. Claro que há um limite para essa forma. Quando a pobreza explode e as migalhas não bastam nem para aplacar a fome, o povo se revolta. E é aqui que entra a parte que quase ninguém conecta. Num processo socialista de dominação, quando esse momento se aproxima, o regime precisa já ter o controle dos meios de repressão. É por isso que o chavismo se instalou e nunca mais saiu, mesmo com rejeição na casa dos 90%. A revolta veio e a saída já estava trancada, né? Eles têm os meios nas ruas para colocar todo mundo que se revolta, todo mundo que critica, todo mundo que quer mudança na cadeia. E o resto do povo acaba baixando a cabeça e obedece com medo. Aplica isso ao Brasil. O caminho trilhado é o do desastre. E a conta vai chegar. A pergunta que importa não é se, é quando chegar. Haverá liberdade para protestar e trocar o governo? E é por essa lente que você deve enxergar instrumentos como o tal inquérito das fake news, aberto há 7 anos e sem prazo para acabar. Ele jamais será encerrado por iniciativa própria do sistema. Não é uma anomalia jurídica. É o seguro do regime para manter o mecanismo de repressão de pé. E quando isso acontecer, sem repressão, eles caem, como de fato a Dilma caiu. Agora, será que teremos chance de derrubar um governo quando esse momento chegar? Essa é a verdadeira pergunta. Aqueles que gritam ditadura nunca mais, mas desejam uma ditadura deles para o Brasil. Não entendo. Você não entende porque está usando o seu dicionário. E aqui vai a chave que destrava tudo. Quando o esquerdista fala em democracia ou em ditadura, ele não se refere ao que você entende por essas palavras. Não é nem hipocrisia. É um outro dicionário. E eu não estou teorizando. Eu vi a definição sendo dada com todas as letras. Há alguns anos, assisti a uma palestra da Fefelete, da USP, a meca da esquerda universitária, sobre os protestos de 2013. Lá, uma ativista resumiu a visão que essa gente tem. Abre aspas. Não há democracia enquanto houver divisão de classes e opressão. Fecha aspas. Traduzindo, a verdadeira democracia só existe depois da Revolução Marxista. É por isso que Cuba e Venezuela são tratadas pela esquerda como a expressão máxima da democracia na América Latina, enquanto o Chile, o país com os melhores indicadores sociais do continente, é o exemplo de sistema opressor. Acha exagero? Então houve aí o chefe do movimento. Em 2005, ao lado de Chávez, Lula declarou que a Venezuela tinha excesso de democracia. A Venezuela de Chávez, excesso, né, de democracia. A frase só faz sentido no dicionário deles, e nele faz sentido perfeito. Agora aplica a chave ao que você vê no Brasil hoje. Quando opositores do projeto socialista são censurados, presos, eliminados da disputa, a esquerda não enxerga contradição nenhuma. Ela enxerga a máxima expressão da democracia, porque no dicionário dele, democracia, né, no dicionário do esquerdista, a democracia é o projeto deles no poder. E ditadura é qualquer coisa que ameace esse projeto. Ditadura nunca mais, na boca dessa gente, significa apenas direita nunca mais. Por isso dá para gritar a frase de punho erguido e no mesmo fôlego aplaudir censura, prisão de opositor, inelegibilidade de candidato e até mesmo eliminação física de adversários. Veja como esse pessoal comemorou a morte do Charlie Kirk aqui nos Estados Unidos. No dicionário deles, isso não é trair a democracia, é defendê-la. Orwell explicou o mecanismo há quase 80 anos. Quem controla a linguagem controla o pensamento. A nova língua não é ficção,
é um método. E aqui está o ponto que você tocou sem perceber. Muita gente na direita não entendeu isso até hoje. Entra no debate usando as palavras do adversário como se significassem a mesma coisa. Tentar provar que a democracia é pelos critérios de quem define democracia como revolução e depois não entende, né, por que perde. Quem aceita o dicionário do inimigo já perdeu a discussão antes de abrir a boca. E é por isso que parte da direita falha em agir. Ela combate um adversário que não existe, enquanto o adversário real avança pelo significado das palavras. Então a resposta é: não tente resolver a contradição, porque ela não existe na cabeça deles. Faça outra coisa. Traduza em voz alta. Toda vez que alguém falar em defender a democracia, pergunte na hora: a democracia de qual país? De Cuba? Da Venezuela? Da China? A pergunta é simples. E o silêncio que vem depois vale mais que 1000 tréplicas. Guerra cultural começa pelo dicionário. Quem não entende isso, quem não disputa a palavra, quem não expõe esse pessoal, já perdeu